estar aqui, viu? Muito bom. E dizer que aqui é um processo, né? Estamos todos num processo de aprendizado, a pergunta hoje não é por quê, mas é como nós vamos lidar com toda uma situação, e não é só da neurodivergência, mas é do que o mundo está propondo para a gente hoje, né? Então, Exatamente. vamos lá, Sheilinha. Isso Boa mesmo, noite. isso mesmo. Talvez a Marta também vai entrar mais tarde um pouquinho, né, Lívia? Isso, a Ela tem um participação. outro compromisso hoje, mas talvez ela vai entrar. Tá certo. Então, a Lívia já falou, né? Sou Sheila Borges, terapeuta homeopata. Sou também mãe atípica. Sou mãe de 3. Eduardo tem uma deficiência intelectiva. Ana Clara é considerada limitrófica. Eu nem sabia que existia esse termo, mas existe, né? Então, ela é considerada assim, que ela está um pouquinho abaixo da normalidade. Era, né? Porque hoje em dia, se a gente fizer outro teste nela, com certeza, talvez ela já mudou já essa classificação. E tem o João, que tem um QI muito legal, muito, muito bom, é um leitor nato, e vamos pensar assim, ele está dentro do típico, né, ou seja, dentro do considerado normal, se é que existe normalidade nesse mundo. E aí eu queria só dar um exemplo, que eu tenho 3, então acho que já é um parâmetro comparativo, já começa a ser interessante, né, já dá quase que uma estatística, que por mais que eu tenha um neurodivergente em casa, mas eu me questiono muitas vezes, né, quem é que dá mais trabalho? Né? Então, assim, não estou de forma nenhuma e nem vou de forma nenhuma, e não é um intuito nosso romantizar absolutamente nada das neurodivergências, não é amansar esse assunto, não é de forma nenhuma invalidar a dor de mães, né, que a gente sabe que a maioria são mães, que carregam uma dor atroz por ter uma criança, um adolescente, muitas vezes, que comete a autoagressão, né, faz também a agressão aos próximos que estão ali, e a gente sabe que é uma situação muito, muito, muito difícil. Então, de forma nenhuma, a gente está invalidando isso. Eu só estou querendo dizer, assim, que muitas vezes a gente acha que o neurodivergente é que dá muito trabalho, né, nos traz muita demanda. E eu quero dizer que a gente tem que ampliar esse olhar, né, como a Cris disse, ampliar esse olhar para o ser humano como um todo, para todos nós que somos diferentes, temos as nossas demandas, e não necessariamente que o neurodivergente vai dar mais trabalho ou menos trabalho que outros, né, mas que todos nós somos diferentes, temos demandas diferentes, e cada dia mais somos convidados a olhar justamente para esse ser humano de uma forma única, né? E eu acho interessante porque eu trago mais uma vez essa questão histórica, porque nós sempre tivemos, né, sempre tivemos os autistas, sempre tivemos os esquizofrênicos, sempre tivemos os TDAHs, e aí eu penso assim, por que hoje está tão em voga, está tão latente, né? Porque hoje a sociedade, né, nos convida a não ter mais essas clínicas, né, hospitais que falavam que eram para receber essas pessoas, e que, na verdade, a gente sabe que não eram tratadas, e para que elas estejam hoje no nosso seio familiar, olhando da mesma forma que nós olhamos, né? Ela tem que estar na sala assistindo uma TV, ela tem que estar na festinha de aniversário, o que antes não acontecia, elas ficavam trancafiadas dentro de casa, quando não estava internada, né? E hoje não tem mais esses hospitais para poder receber essas pessoas, graças a Deus. Hoje a gente tem que aprender a conviver. Então eu pergunto, será que o desafio é do autista? Será que o desafio é do neurodivergente? Ou será que o desafio é nós? A sair da nossa zona de conforto, né, como mãe, como pai, como professor, como terapeutas, como profissionais da saúde de modo em geral, né, a sair da nossa zona de conforto, de pensar, como que eu vou aprender a pensar, como é que essa pessoa pensa? A pensar como que eu vou definir um diálogo, sendo que ele não é verbal, né? Mas ele está conversando comigo. Inocentes e muito pueris dos nossos pensamentos, de pensar que a criança que tem o autismo, que a criança que tem uma neurodivergência, né, um déficit intelectual, ou até mesmo em situações de doenças mesmo, né, como a esquizofrenia, são alheios ao mundo, são alheios aos sentimentos, né, não tem amor. De forma nenhuma, né? Isso eu falo dos próprios autistas mesmo, por exemplo, a Temple Grandin fala isso de uma forma muito, muito
muito que emociona a gente, né? Porque ela fala assim que não é que ela não gostava de abraço quando era pequena, né? É que o toque era demais para ela, ou seja, ela é sensorial, né? E quantos de nós tem várias outras coisas que nos incomodam, né? Mas a gente acha que está dentro do perfeito, né? E por que não esse olhar diferenciado, né? Então, esse é o nosso convite dessa noite de hoje, dessa nossa roda de conversa, para a gente pensar, né? Elevar um pouquinho a nosso pensamento, para a gente poder sair da caixa, literalmente sair da caixa, né? Porque o autista já nasce, e os neurodivergentes já nascem fora da caixa. Né? Então, é um convite para a gente sair da nossa zona de conforto, né? Olha, vamos estudar um pouco mais, vamos observar um pouco mais, né? Vamos saber como que eu falo, vamos saber e entender como é que eu sinto o mundo, como é que eu tenho as desculpa, percepções do mundo, né? E como é que funciona a minha inteligência, como é que funciona o meu modo de aprender, né? Então, é um convite realmente a gente sair do nosso modo padrão, né? E que a gente vive em protocolo e abrir a nossa mente, né? Dr. Sérgio Felipe fala isso de uma forma brilhante, né? Ele é neurocientista, chamado de Dr. Pineal, né? Que é um grande pesquisador da Pineal, e ele fala exatamente isso. Quando ele recebe um paciente ali dentro do consultório dele que tem uma neurodivergência, né? A mãe já chega com aquele monte de diagnóstico, né? Não que seja errado, tá, gente? De forma nenhuma que a gente seja contra isso. Mas a mãe, muitas vezes, vê o diagnóstico maior do que aquele ser, né? E ele fala, peraí, vamos ver quem é esse ser humano. Eu que tenho que aprender a lidar com ele. Ele que vai me dizer como é que eu devo tratar ele, como é que ele gosta de ser tratado, né? Então, essa é uma fala que eu acho que ela é muito importante, né? E a gente não tem que levar ela de forma, assim, corriqueira, ou de uma forma assim, não, esse médico tá louco, né? Ou senão a Sheila, a terapeuta, ela tá louca também. Não, gente, é realmente isso, é saber como é que essa pessoa funciona, é sair da minha zona de conforto, do meu funcionamento aqui, que eu considero talvez normal, e tentar saber como é que esse cérebro raciocina, como é que ele interpreta, né, esse mundo. Tem vários relatos de vários autistas que são verbais, que falam assim, que eles são super conectados à natureza, né, que eles são super conectados ao cosmo, né, ao mundo. E aí eu penso assim, será que quem está errado nessa situação ou quem está certo? É nós que estamos dentro dos nossos livros, dentro da nossa suposta inteligência, da nossa eloquência verbal, e está tudo certinho, e estamos totalmente desconectados com o mundo, né? Estamos totalmente desconectados com a natureza, estamos totalmente desconectados uns para com os outros, essa sensibilidade que traz muitos neurodivergentes de estarem totalmente conectados, né? E nós é que estamos desconectados, né? Então, acho que tudo isso é para a gente poder levar em consideração, assim, o quão temos aprendizados aí pela frente, né? E temos que estar dispostos a ter esse olhar amplificado para que possamos entender e aprender, porque hoje a neurodivergência, graças a Deus, ganhou esse foco tão importante, não é à toa, não é à toa. Eu acho que isso é um passo muito grande da nossa evolução, né? Acho que a gente tem que se parabenizar nesse aspecto por estar fazendo esse trabalho aqui hoje, por estar escrevendo livro, quantas pessoas aí que estão se dedicando a escrever livros, né, a estudar sobre isso, mas não só da forma científica, mas ampliar o olhar no aspecto de como que eu posso ver esse ser humano na forma como ele olha, né? Isso é empatia, é a gente se colocar no lugar do outro, né? Isso falta tanto para a gente, e tem que chegar, né, tivemos que chegar a esse extremismo de passar por esses momentos de hospitais psiquiátricos nada convencionais, né, de tratamentos totalmente inadequados, maldosos até, para chegar hoje, extinguir esses hospitais, para a gente enxergar que essas pessoas são nossas, né, e não é o nosso porque é meu filho, não, é nosso porque ele está aqui no mundo. Então, ele faz parte do meu ser, da mesma forma que eu faço parte do ser dele, né? E entender que essa teia
que nós estamos em volta dela, né, que nos liga ao cosmos, que o cosmos liga a nós, que nos liga à natureza, que faz a gente ligar uns com os outros, tem que ser vista, tem que ser amada, tem que ser aceitada, né, e tem que ser, com certeza, um fator preocupante, que é de nós sairmos da nossa zona de conforto, para poder ampliar esse nosso conhecimento no aspecto de como olhar esse ser, né, e aí a gente validar a individualidade do ser. E aí eu trago um pouquinho da homeopatia, que é a linha de Hahnemann, né? Cara fantástico, há mais de 200 anos esteve aqui conosco e trouxe essa ciência tão maravilhosa, e dentre várias outras coisas que é tão importante, né? Mas uma que ele deixa muito claro em todas as suas literaturas é que a gente tem que olhar o ser como único, né? Ou seja, a gastrite que eu trato de uma pessoa não é o mesmo medicamento que eu vou usar para a gastrite de outro. Ah, mas a gastrite dói, queima, certo? Mas uma de um dói e queima depois que ele come. É aí que ele passa mal. E a do outro é quando ele fica nervoso. É nervoso por quê? Ah, um conflito que ele teve lá no trabalho e tal. O outro tem uma mesma dor quando ele lembra do passado, porque ele está sempre ligado lá no passado. Uma dor, um trauma do pai, da mãe. Mas é a gastrite, Sheila, que você está falando, é a mesma coisa. Não é para nós, não é. Para nós não é, porque a homeopatia ela não trata as doenças, né? Ela trata o indivíduo, ela trata quem nos traz aquela queixa, né? Ou seja, ela trata o ser humano. E da mesma forma, quando a gente fala do neurodivergente, né? O autista ou qualquer outro que necessita de uma demanda maior, a gente não trata aquele rótulo, a gente não trata aquela informação, aquela queixa principal, né? Vamos pensar assim, né? O diagnóstico. Por isso que, para nós, o diagnóstico é importante? É sim, claro que é, para a família tranquilizar, para a pessoa se tornar mais respeitada, ter acesso a direitos, é claro que é importantíssimo, mas para nós da homeopatia, o que vale é o que é a dor daquela pessoa, quais são as sensações desagradáveis que ele tem, né? Como é que ele sente essa dor? Isso que é importante para a gente. Então, a homeopatia, ela comunga muito com essa nossa fala do dia de hoje, que é olhar esse ser humano como único e especial, como todos nós devemos olhar uns aos outros, né? E aí eu amplio esse nosso olhar, que não é para a gente olhar somente para as questões do neurodivergente, mas o ser humano se afastou demais uns dos outros, né? A pandemia, ela contribuiu muito para isso, para que haja esse afastamento mais ainda, né? E aí a gente passou a ser famílias pequenas e que a vida é dentro de uma casa, só aquela família, aquele núcleo familiar bem pequenininho, né? Então, hoje, os nossos filhos têm poucos acesso aos avós, pouquíssimo acesso a vizinhos, né? Eu estou numa cidade interiorana, mas eu não conheço meu vizinho de muro, né? Isso é vergonhoso, eu acho vergonhoso a gente ter esse distanciamento. Antes não, antes a mãe da gente saía, eu lembro da minha mãe sair, eu morava na capital, não é uma cidade interiorana como essa, era uma cidade grande, mas a minha mãe tinha uma vizinha de frente e uma do lado. E ela saía e falava, olha, a Sheila tá ficando lá sozinha, mas eu só vou no mercado, mas eu não vou poder lavá-la. Vocês olham, e de repente as duas chegavam lá em casa e eu estava assistindo televisão, né? E eu achava aquilo o máximo, né? Que eu sentia que eu estava paparicada. Hoje a gente não tem mais isso, né? Então, eu acho que toda essa mudança, esse movimento de distanciamento que a gente já vinha tendo já, mas que a pandemia contribuiu mais ainda, trouxe, né, além de vários outros malefícios, mas também trouxe esse malefício para a gente, mas eu acho que sempre é momento da gente poder melhorar. É sempre o momento da gente repensar e pensar o que eu posso fazer, né? Hoje a gente tem muita roda de WhatsApp, mas a gente não tem mais roda de conversa lá na beirada, lá na porta de casa, né? Como o pessoal fazia. Isso ainda a gente vê ainda nos interiores ainda, né? Mas com o pessoal mais velho. Os jovens não se reúnem, né? E a nossa família não se reúne. Então, as nossas crianças, quando são, né, quando chegam em nossa família e são atípicas, e muitas vezes gritam, e muitas vezes são mais agitadas, aí é que a gente tem mais ainda, né, aquela moderação de falar, ai, será que eu vou mesmo para a casa do amigo? Ou vou para a casa dos avós, ou vou para a casa dos tios, porque chega lá e vai fazer tanta bagunça, vai gritar tanto, né?
E então a gente muitas vezes se policia demais. E o outro também que vai receber fica também receoso, né? Então acho que a gente tem que ampliar mais esse olhar para simplesmente receber, né, uns aos outros, dentro da nossa complexidade, gente, porque todos nós somos complexos, e nós complicamos mais ainda, né, essa nossa complexidade por ficar colocando muito tabus, querendo colocar a gente dentro de caixinhas individualizadas, né? E falar, olha, se você couber dentro dessa caixinha aqui, todo mundo te aceita bem. Porque uma caixinha quadradinha, ela encaixa em qualquer lugar, não é verdade? Agora, se eu sou, a minha caixa não é quadrada, ela não é oval, ela é uma forma ali que não tem nome para poder dar, ela fica difícil de ser encaixada, né? E a sociedade está tendo essa dificuldade, nós, como sociedade, estamos tendo essas dificuldades, né? Então, essa nossa proposta dessa roda de conversa hoje é justamente isso, é para que a gente possa ter essa flexibilidade, para que essa caixinha nossa não seja de madeira maciça, não seja de ferro, né? Mas que ela seja leve, que ela seja maleável, né? Que ela seja flexível, que a gente vá se encaixando assim devagarzinho, e de repente a gente se encaixa. E de repente a gente vê que o encostar no outro é gostoso, né? Que a gente aceitar o outro do jeito que ele é gostoso, que a gente entenda que essa criança, talvez que não seja verbal, e que ela grita, e que ela tem estereotipia, mas que a gente entenda que aquela estereotipia, como fala do autista, não minha, tá, gente? Mas de alguns relatos, né, documentários, que eu e Lívia estuda muito esses dias para trás, e assistimos muitos documentários, uma moça, ela falou lindamente, falou assim, quando eu balanço os meus braços freneticamente, a maioria das vezes é porque eu estou muito feliz. E quando eu estou feliz, eu tenho uma energia tão grande dentro de mim, mas uma energia tão grande, que se eu não fizer aquilo, a impressão que eu tenho é que eu vou explodir. De tanto que essa energia é grande, tanto que essa energia é forte, né? E a gente, é claro, que não vai ver só esses momentos de estereotipia no momento de felicidade. A gente vai ver essa energia também querendo se expandir, querendo explodir no momento de raiva, no momento de frustração, né? Mas essa é a leitura sutil que nós, dessa sociedade que estamos inseridos, né, temos que começar a aprender a fazer essa leitura, né, além do verbal, no olhar, é na face, é justamente nesse gesticular rápido, né, que aquele neurotípico está falando com a gente ali, e eu estou na minha caixinha, rígida, então eu não escuto, eu não vejo, né, eu me recuso a olhar diferente. Então, o nosso convite é exatamente esse, tá, gente? E Hahnemann, ele dentro da sua inteligência fantástica, né, ele já trazia isso para a gente, né, esse olhar, assim, espetacular mesmo, de olhar o ser único, especial, e dentro da sua individualidade, dentro da sua individualidade, né, por isso que, mais uma vez, eu falo essa fala dele, né, que a homeopatia, ele não tratava nele como homeopata, e as ciências que ele criou não é para isso, não é para tratar as doenças, mas sim para tratar o ser humano, né, então, com essa linha, com essa egrégora, né, que a gente queria chamar todos vocês para ter esse bate-papo no dia de hoje, né, então, eu vou passar a palavra para a Cris agora, ela vai falar um pouquinho, depois a gente vai ter mais algumas pessoas, se Deus quiser, que puder entrar, e se não der, também não tem problema, tem muita gente aqui, vai ter muita contribuição muito boa. Obrigada, gente, Eu até sou agora. Cris Antunes, obrigada, viu, Sheila? Muito bom te Nós que ouvir. agradecemos. Eu sou Cris Antunes, psicóloga, e a linha que eu sigo é Jung, a linha junguiana. E, assim, Jung, esse termo neurodivergência é muito moderno, mas Jung já tinha, todos os conceitos dele já levam para esse... Ele dá condição para se tratar, porque ele também tem esse mesmo pensamento do Hahnemann. O ser é único, único, e ele não vai tratar a patologia, ele vai tratar o ser saudável. Então, ele não reconhece como patologia. E quando a gente lê a biografia do Jung, você fala, nossa, ele era com certeza um neurodivergente, sabe? E aí todos os conceitos dele, como a individuação, como os arquétipos, ele vai colocando
na vida do que a gente chama hoje de neurodivergente. Então, para ele não teria essa separação, né? E, gente, eu não sou de falar como a Sheila, então vocês podem perguntar, eu acho que fica até mais tranquilo para mim. E os pacientes que eu atendo são adultos, né? E quando você vê na infância deles, com certeza tiveram dificuldades, como o que a gente chama hoje de neurodivergentes, né? Sem que ele perca a individualidade dele, sabe? E o caminho é a individuação. E o que mais me chama atenção, assim, é esses pais, que eles precisam ser mais acolhidos e menos cobrados, né? Porque existe uma cobrança muito grande dessa criança, sabe? Que é considerado diferente, mas é uma criança, sabe? E que precisa dos tratamentos que a terapia vai dar, como a homeopatia também dá, e os outros medicamentos quando necessários. Então, a gente vai ter o conceito da individuação, os arquétipos, a criança traz muito a questão dos símbolos, então, esses movimentos todos, né? As sombras, então, todos os conceitos do Jung, eles vão buscando descobrir esse ser exatamente como ele é e facilitar essa jornada para que ele consiga fazer a individuação dele com o seu familiar, né, com os pais. Que tem um conceito muito forte, que é as crianças, né, que têm a neurodivergência, principalmente o autista, é muito cobrado para que tenha terapias, e terapias, e terapias. E eu vejo, assim, que há um cansaço, né, porque já é uma mente muito acelerada. Vamos pensar em nós, né, quando a gente tem diversos pensamentos ali, diversas demandas de trabalho para a gente poder fazer, a gente não fica exausto. Eu me coloco muito no lugar nesse aspecto. E aí, quando a gente tem uma criança, né, atípica, todo mundo fala, tem que fazer terapia, tem que fazer terapia, tem que ter psicólogo, tem que ter TO, tem que ter fono, tem que ter mais não sei o que, mais não sei o que. E de repente a criança está ali imersa em 5 terapias. Então ela vai para a escola, ela sai da escola, ela almoça correndo, e vai para terapia, e sai da terapia, e vai para outra, vai para outra. E eu falei, meu Deus do céu, no final da semana não tem nada diferente. Tem que estar tá subindo o telhado mesmo, de tanto nervosismo, porque é uma sobrecarga muito grande, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, Cris. Então, e se perde do simples, né? Que talvez seja ficar em casa, brincar, mesmo assim, como é o universo interior dessa criança, que é o que a psicologia analítica vai olhar bastante. Como é esse ser interiormente, que é um universo muito rico. Então, porque a energia psíquica dele está toda para dentro. Então, não é necessário, assim, tantas terapias. Isso acaba cansando muito, né? Mas, talvez, de novo, seja esses pais que sejam tão cobrados. Talvez a terapia, quem precise realmente, seja essa mãe. E não é uma terapia que, como a gente já teve lá atrás na psicologia, culpando, mas uma terapia que acolha, porque são seres que são diferentes, que são mais sensíveis e que precisam de um mundo mais sensível. Nós temos as máscaras, né, que nós usamos para cada momento que nós estamos na nossa sociedade, nós usamos as personas. A criança, ela já tem dificuldade em formar uma máscara, ela é autêntica. E por que a gente tem que ensinar essa máscara? Por que a gente não pode deixar esse autêntico? Parece que o que a gente chama, eu não gosto de usar esse termo, neurodivergente, parece que a gente já põe um rótulo ali e acabou. Não, ele é assim. E como eu vou descobrindo esse universo para que ele se coloque no mundo de uma forma mais tranquila? E que ele não precisa usar persona, que ele possa ser ele. Né? Então a gente tem as personas, o tempo todo a gente fica lá e sofre muito com isso. A persona é necessária, porque a sociedade pede, mas para a gente, será que é tão legal a persona assim? Às vezes você vê um médico, que ele é médico, um advogado, ele é médico e advogado em todo lugar, né? Ele, sabe? Ou psicólogo. Por que eu não posso ser só eu,
mostrando a minha fragilidade, mostrando os meus medos, porque é tudo um processo. Então, essa cobrança, mas eu ainda sinto que são os pais muito cobrados, e que esses pais precisam ser acolhidos, falar, ó, tá tudo bem. Isso faz parte da sua individuação também. Nada está jogado. Eu não tenho, eu tenho 3 filhos, e para mim, se esse termo for válido, todos eles são neurotípicos, e eu também, sabe? E eu também. Então, assim, acolher esses pais, dizer, olha, isso aqui faz parte da sua história, vamos caminhar junto. Tá pesado para você? Eu posso, nesse momento aqui, é pouquinho, 1 hora, estar com você e falar, tá tudo certo. Nada foi jogado. Agora, não desmerecendo, gente, o sofrimento da criança, porque ela está num conflito. Mas aí a gente vai junto com esses pais para descobrir o que, que é. Será que ele não pode se soltar mais, brincar mais? Como você falou, né? Tentaram para a gente. Né? Então, assim, e o que, que ele traz de símbolo? A gente vai fazer nós vamos aprender a lidar com esses símbolos que ele traz. Quando você falou, ele se mexe, é alegria, então é alegria, sabe? É uma alma. E quantas vezes que a gente não se fecha e fica doente? Porque a gente não pode dar um grito de alegria, não pode chorar. É diferente o sofrimento, porque é muito novo para a gente, a cobrança para os pais é muito grande, a sociedade quer por rótulo. Mas tem todo um caminho que a gente precisa percorrer junto, enquanto profissionais, né? Enquanto mães também. É preciso muito cuidado para falar, porque eu não consigo ver uma diferença do neurodivergente, né? E eu sei que tem uma dor muito grande, mas eu acho que é tudo muito criança. E hoje a gente vive, como a Sheila falou, aquela questão da tribo, né? Que todos são pais, todos cuidam da criança. E aqui hoje não. A criança fica muito sozinha ou na responsabilidade só de um casal. Eu atendo uma mãe que tem 2 crianças e ela está sozinha com essas 2 crianças, né? E que elas são bastante comprometidas. Eu acredito que a homeopatia vai ajudar bastante, porque já diminuiu até algumas crises, né? Que as crianças tinham. Então, eu acredito que seja assim, dessa forma. Acho que, por exemplo, dependendo, né, da situação, acho que precisa fazer as terapias, né, igual no caso da fono, tem criança que realmente eu acho que precisa. O difícil que eu acho é o deslocamento, né? Tipo assim, cada terapia às vezes é num lugar e a pessoa às vezes fica no ônibus não sei quanto tempo para ir para um lugar para o outro. Eu acho que essa questão que eu acho que é bem difícil. Se fosse tudo num lugar só, né? Ficaria mais fácil para os pais, né? Sim. De forma nenhuma que, assim, nós somos, de forma nenhuma, de jeito nenhum mesmo, contra as terapias, todas são importantíssimas, todas, né, o que a gente está dizendo é assim, é o excesso, né, Lívia, é assim, a gente tem muita demanda num dia só, a gente vê muito isso, né? E lugares então, diferentes, né, para ir, né? Isso. Muita criança, os pais. A gente está começando a ter alguns centros de referência, né, em São Paulo tem um mesmo centro do TEA, né, maravilhoso mesmo, que tem todas as terapias tem lá, né, é claro que é uma fila para poder entrar lá, né, mas depois que você entra lá, você é muitíssimo bem assistido, e é muito bom, e assim, o legal que eu achei interessante lá é porque, assim, quando a criança sai de uma terapia e fica na sala de espera, mesmo se você está no mesmo lugar, e ela fica ali 15 minutos na espera para poder ir para outra terapia, ela vê o movimento, né, ela vê os pais, os adultos ali com o celular, e aí se ela já tem acesso ao celular, ela vai querer o celular, e a gente sabe que as telas hoje dispersam demais, ou se ela não tem, mas ela escuta os barulhos, aquilo deixa nervoso, então esperar aquele tempo ali para poder ir para outra terapia é difícil. Então esse centro de São Paulo, ele fez uma dinâmica que se a pessoa tem ali, eles fazem uma grade para a criança ou adolescente, que ela é cheinha. Então, ele sai, ele não encontra com a mãe, geralmente, aí, né, leva ao banheiro, as necessidades dele ali, mas aí a outra terapeuta já pega ele, já,
Então, ele sai de um e vai para outro, sai de um e vai para outro, então não tem aquele tempo vago e é num lugar só, né? E é um lugar muito gostoso, onde faz muitas atividades ao ar livre, né? Então, é um lugar muito bacana mesmo. Então, assim, a gente, né, reza para que realmente tenha, né? E vamos lutar por isso Que também, tenha para mais, que vários centros desses sejam construídos em todo o país, né? Como você falou, é muito difícil mesmo esse deslocar, né? Com qualquer criança, é difícil deslocar, ainda mais com uma criança que é tão sensível ao barulho, né, ao estresse da mudança, da falta de rotina, igual perder um ônibus, então tudo isso é muito difícil, né? E aí, você estava falando no assunto, Cris, que eu acho que é importante a gente falar também, e mais ainda a gente fazer esse acolhimento, que dessa mãe, né? Porque muitas vezes o pai não dá conta de aguentar ficar ali com essa família, né? Então, a gente conhece muitos casos, e isso também é estatística, né? Que os autistas são filhos da mãe, né? Os neurodivergentes, principalmente quando tem um nível de gravidade maior, eles são filhos da mãe, porque é essa mãe que fica, né? E o pai vai construir essa vida, né? E geralmente não dá conta daquela demanda, por ser uma demanda mais pesada, né? E aí, né, tem essa dificuldade. Então, é bem complicada essa questão. Professora Marisa, acho que foi a senhora que perguntou sobre o centro de... Eu vou colocar no grupo aí, tá, meninos, o nome do centro. Então, a Cris quer falar um pouquinho também sobre esse peso aí, que eu acho que é do feminino, né, Cris? Que é tão feminino, difícil né, também, né? que fica, né, o feminino que fica, e assim como a Lívia falou, é muito importante, e também qual terapia que essa criança se identifica mais, né? Por isso que é bom um lugar como esse, que pode oferecer muitos trabalhos, e essa criança ser acolhida. E esse masculino que não fica, né? Que vai, e a mãe fica, e fica sobrecarregada, porque é muito difícil pela falta de tantos profissionais até que tem, mas de centros como esse, né? Uhum. As mães que eu atendo têm dificuldade financeira muito grande, porque eu atendo num bairro aqui da periferia, então fica mais difícil ainda, sabe? E como fazer com esse masculino, né, gente? É uma questão. É uma questão que a mulher se vê Muitas vezes sozinha. está adoecido também, né? Tá muito adoecida. A mulher se vê sozinha e tendo que cuidar. Aí fica muito sobrecarregada, né? Sim, sim. Chama Centro Teia Paulista, tá, gente? Ele é gratuito. Eu imagino que ele é do governo do estado, mas ele é gratuito, focado em apoio a atividades e qualificação, não realiza diagnóstico, nem laudo, né, e nem oferece medicação, é só realmente um centro de terapias mesmo, mas é um espetáculo, fica na Vila Leopoldina. Aqui em Santana também tem um grande, né? Eu estou para fazer uma visita lá, tem um é bem interessante lá o trabalho deles também, é bem grande. Ô, Cris, Santana, né? Cris, se me permite, eu também sou psicóloga, né? Sou Denise Letiero, tá? E você colocou algo aí, eu fiz também a formação, minha primeira básica foi psicanalítica, freudiana, e depois foi junguiana, né? E fiz também essa parte de avaliações de crianças, né, especiais, entendeu? Então, nós temos que estar muito atentos também, como terapeutas, porque geralmente essas nossas crianças, elas passam pelo tratamento psiquiátrico, né, neurológico, né, e às vezes até pediátrico mesmo, né, quando são crianças, e a gente tem que estar muito atenta às medicações também, né, além dessas medicações, porque se nós vamos, por exemplo, utilizar a nossa homeopatia, a gente sabe que tem homeopatias que pode potencializar algum desses medicamentos, né? A gente sabe que pode haver, né, pelos estudos nossos. Então, é algo também que nós temos que ficar atento, como a questão que você situou de forma feliz, a questão família, né? Porque família nós temos que ver,
realmente a partir dessa orientação do proceder, não é? A criança que fica exausta com terapias cai perfeitamente toda atividade que poderia ter, né? A gente sabe que não pode, a criança tem que ter o momento dela, né? É o momento dela, daquela personalidade, daquele ser, daquele humano ali, né? Daquela alma, vamos dizer assim. Se a gente não permite isso, fica difícil, porque a gente sabe que são profissionais diferentes, às vezes mesmo com métodos diferentes, né? E aí fica, ao invés de facilitar, pode dificultar o tratamento, né? Então é algo também que a gente tem que ficar atento, né? Porque o emocional a gente não pode desprezar de jeito nenhum naquela vivência familiar, né? E aí, como está falando do feminino, a mãe, realmente, a maioria dos casos, quem acompanha muito de perto é a mãe, né? Isso é o habitual que ocorre, né? É o feminino, né? Sim, e tem também nesses encontros sistêmicos que são feitos com a mãe que pode, o profissional, o psicólogo pode estar junto para decidirem, né? Porque a mãe percebe, a mãe é a ponte para a gente chegar nessa criança, né? A mãe percebe se tem algum... Muitas mães chegam e falam assim, não é, Sheila, vou tirar a medicação, vou diminuir a medicação. Né? Então, esse encontro com o terapeuta, com o psicólogo, ajuda muito, sabe? Ela decidir. Né? De forma nenhuma a gente faz uma interferência, né, Cris? A gente, como terapeuta homeopata, de forma nenhuma a gente faz. Mas a gente sempre orienta quando a mãe fala assim, olha, tá dormindo muito, né? Então tá muito assim, voadinho. A gente recebe esses relatórios assim dos pais, né? E a gente sempre pede, então vá ao profissional da saúde que passou essa medicação, né, ao psiquiatra, ao neuro, e converse com ele e veja se tem essa possibilidade, né, de diminuir um pouquinho essa dosagem, mas nunca é uma interferência nossa, né, mas essa mãe, ela sente incomodada, né, então sempre a gente faz esse preparo também, que pode ser, como a Denise falou muitíssimo bem, lembrado, que os homeopáticos, eu falo assim, eu gosto sempre de explicar que eles abrem caminhos, né, então se a pessoa toma um remédio, por exemplo, para dormir, mesmo ela tomando remédio para dormir, ela consegue dormir só 4 horas à noite, de repente ela começa a tomar o homeopático, ela dorme 10 horas, né? Estou exagerando aqui nos números, mas é só para a pessoa entender que talvez ela vai dormir mais. E aí ela traz, eu realmente estou dormindo mais, então olha lá a sua medicação, porque né, um medicamento que talvez atuava ali 60% naquele organismo, passa a atuar 80%, passa a atuar quase 100%, né, ou talvez até 100% daquela potencialidade que tem aquela medicação, né. Então, sempre a gente realmente tem que orientar mesmo para que essas pessoas que estão ali próximas, né, os pais, se observem, né, se é um autista já adulto, a gente fala para que ele se observe, né, ou para qualquer outra pessoa que a gente esteja tratando ali, né. A questão também, Sheila, que eu vejo, é a questão de o autista é um ser integral. Então, por que a gente não vê a parte intelectiva? Tudo bem. Cognitiva? Tudo bem. Mas vamos ver também a parte psicomotora daquela criança, né? Sim, até que ponto a gente pode colaborar? Também o que a gente pode perceber, né, que na psicologia nos facilita muito. Nós temos recursos, nós temos avaliações, né? Eu tenho especialização nisso e dei aula muitos anos na universidade. Nós temos testes de avaliações que nós podemos perceber através de exames psicomotores, como é que anda ali o nível, né, intelectivo, como é que está o emocional, a personalidade, quais são as características. Quer dizer, isso tudo nos facilita muito para averiguar qual o melhor caminho tomar. Nunca esquecer, está ali diante de nós, pode ser o adulto, autista, pode ser a criança, mas é um ser integral. Isso não podemos esquecer, né? E desprezar de forma nenhuma, né? Exatamente. Obrigada. Pessoal, a Marta chegou. Oi, Lívia. Oi, Sheila. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Marta. E se você puder, é a sua hora. Sofia, é uma coisa assim que entrou na minha vida
num período assim de estudos mesmo da psicologia, né, que eu estava fazendo uns testes, uns estudos projetivos de Rorschach, e acabei fazendo um curso de uma psicóloga paulista, né, que ela é antroposófica e também tem formação em terapia artística, que isso é dentro da antroposofia, existe também essa cadeira, vamos dizer assim, né, mais esse estudo. E ela veio dar esse curso e acabamos fazendo esse curso e eu me apaixonei pela antroposofia. Já tem muitos anos que eu estudo. É uma ciência espiritual, um estudo do Rudolf Steiner, que ele é um filósofo, né? E ele desenvolveu isso como um conhecimento do ser em uma visão geral. Então, ele criou, nesses estudos de desenvolvimento desses estudos dele, ele criou várias áreas dentro da antroposofia. Então, criou a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia, criou a medicina antroposófica, depois veio, posteriormente, a psicologia antroposófica, veio farmácia, terapias externas, na fonoaudiologia, da fonética, na arquitetura. Então, ele foi um ser que ele abrangeu, assim, aonde o homem está, ele foi fazer essa ligação, né? Por quê? Porque ele pensa, até eu estava vendo a fala da Denise, a Denise fala assim, o ser humano é uma situação integral, mas a gente não pode chegar e separar por partes, né? Apesar que a ciência faz muito isso, e cada vez mais, agora, né, com esses estudos mais profundos e setorizados, mas ele pensa que o ser é integral e os estudos são nessa linha. Então, assim, a Shirley falou assim, Marta, e seria o quê nessa ordem do ser, da criança divergente, no caso do ser divergente, né? É basicamente estudo biográfico, a antroposofia promove, né? A pedagogia Waldorf, uma pedagogia curativa, que eles chamam, né? Que seria, assim, aplicado à terapia artística, ao desenho de formas, a própria medicina antroposófica, porque eles usam os medicamentos dinamizados, mas é um outro tipo de dinamização que não é a homeopatia, né? O medicamento antroposófico, ele é dinamizado, mas ele não é um medicamento homeopático, porque a visão não é pelo simínimo, ele é por órgãos, por estudo de órgãos. Então, eles veem muito através das síndromes, das doenças, que não é o olhar do homeopata, né? Do homeopata clássico. Ele tem outro olhar. Mas tem os medicamentos que poderiam ajudar nessa questão da atenção, né? Porque cada órgão é um setor da parte psíquica que influencia. Então, assim, é muito rico para eu, assim, colocar tão rapidamente, né? Mas, assim, cada caso é um caso, pode-se usar pedagogia, e, principalmente, o cuidado com a família daquele ser. Não se cuida somente do indivíduo, que tem essa neurodivergência, vamos dizer assim, Tati. Ele cuida da família inteira, porque ele acredita que a família toda vai ter que ser, né? E a família também. Então, o cuidado é feito de uma maneira global, né? Não é uma coisa assim, ele tem déficit de atenção e ele tem que cuidar daquela atenção porque ele precisa vencer na escola, não. Ele não vê desse jeito, ele tem déficit de atenção e ele precisa desenvolver as habilidades para que ele possa estar presente mais nesse mundo, né? E a família também vai vivenciar isso, biograficamente, né? Existem as leis biográficas, os estudos biográficos, né? E que auxiliam essa família como um todo. Então, vai ter medicamentos que vão amadurecer, né, setores que ele até se desenvolver,
se não tem atenção, quais são os medicamentos que podem desenvolver atenção. Eu estou falando grosseiramente, tá, gente? Porque isso é de uma filigrana, sabe? Muito individual, né? Eles têm um cuidado muito amplo com isso. Cada profissional vai ter uma visão, né? Mas, assim, a gente não tem como um problema, que é um problema de comportamento, é um problema de comportamento porque não tem dificuldade de adaptar nesse mundo. O mundo nos cobra muita coisa, né? Mas não é essa a visão que tem. Tem a adaptação com muita amorosidade e compreensão. Tem a vida do ser de uma maneira geral, uma visão geral. Então, assim, é difícil falar assim, o que vai ajudar? E vai ajudar na educação, vai ajudar no comportamento da família, vai ajudar nas terapias externas, na biodinâmica com uma alimentação mais natural, vai ajudar na escola Waldorf, né, que é uma pedagogia maravilhosa, maravilhosa. Eu digo que se eu tivesse mais tempo, eu queria uma escola Waldorf para adultos, para os pais dessas crianças. Seria assim perfeito, sabe? Porque realmente é uma coisa que ajuda, que compreende, que traz o bem-estar muito grande, né? E não inviabiliza absolutamente nada, mas traz esse conhecimento que é o libertador, né? Para todos nós, e principalmente a gente que tem essa missão de ter um filho, um irmão, um parente neurodivergente, a gente quer o melhor, né? E tem a parte que é a parte da área de saúde, educação, né? Toda essa parte que importa desenvolvimento, tem também nas empresas, tem toda essa parte biográfica, né? E a farmácia da homeopatia, ela é diferente da farmácia antroposófica, né? Os medicamentos são diferentes, são retirados, esses medicamentos sofrem a biodinâmica também para se constituir, para se formar e ser criado. A gente recebe muito matéria-prima da Alemanha, que lá é o núcleo, né? A Europa, do modo geral, mas mais da Alemanha, que lá é o centro da Veleda, e tem outros laboratórios também, Serinim, aqui no Brasil, e outros, né, que fazem esses medicamentos. Mas, basicamente, assim, na decimal, e o laboratório é feito, o movimento que é feito, porque um é feito, meu nome é esse movimento que é da sucção, né, que é a partir da sucção, o de outro é o movimento da lemniscata. Tem também da sucção, mas mais da meniscata. Eu acho que a Marília está aí. A Marília pode falar sobre isso. Estou, mas não posso, não. Mas eu digo assim, é diferente, não é, Marília? Sim, é diferente em vários aspectos, como você falou, a sucção é assim, a lemniscata, alguns materiais para serem iniciados no medicamento, a posição dos astros vai influenciar, uma mulher menstruada não pode fazer medicamentos, que mais? E isso, como você falou, quer dizer, não existe medicamento de fundo, né? Existem, muito mais assim para sintomas mesmo, né? Isso. Aí existem uma coisa bem diferente também, que são os metais vegetabilizados, onde você pega uma planta e você rega com determinado metal, e aí aquele metal é transferido para o paciente através da planta. Você usa a planta que foi regada com aquele metal. Isso é só da antroposofia, né? Deixa eu ver o que mais. Mas eu sou mãe Waldorf, né? Quer dizer, eu fui mãe Waldorf. Nossa, então você conhece. A vida inteira. Mas farmacêutica Waldorf não cheguei a ser.
Tinha os produtos, tudo. Eu tenho muito contato com o Flávio da Sirimim, como você falou, E a Marina, colega de faculdade, mas nunca. Às vezes a gente até troca figurinhas, tudo do material inicial, mas eu não tenho conhecimento para falar disso, não. não, mas já lembrou muita coisa, que isso é super importante, né? Tem uma influência nesses órgãos, cada órgão tem um metal que tem uma força maior na feitura desses órgãos, né? E esses medicamentos usam as plantas, né? E com esses minerais, né? Que aí no caso quando o mineral é cultivado, ele absorve determinado mineral e aí através disso é feito o medicamento, que vai atuar cada órgão, o pulmão, né? O fígado, o baço, né? Os rins, né? E outros, tem outros derivados, mas esses são os básicos, né? E, e é interessante, assim, porque toda a parte psíquica da gente tem uma influência muito grande com relação aos órgãos, né? Então, a gente pensa no pulmão, eu falo assim, a gente pensa no pulmão, né? Então, esses desequilíbrios que a gente tem de comportamento, muitas vezes, a gente vê mesmo, começa a tratar o pulmão, aí você dá um suporte para você melhorar aquele órgão, e aí você dá um suporte também para que aquele indivíduo pense de uma forma diferente, promova, né? Porque isso não é uma coisa só, isso é um conjunto de coisas, né? Então, não adianta só, por exemplo, a criança melhorar esse setor se os pais estão adoecidos, né? Então, precisa tratar os pais, né? A criança. Aí veio a pedagogia Waldorf, que é maravilhosa, que equilibra toda a família, porque a criança vai para a escola Waldorf, mas toda a família recebe esse carinho da educação, né? Porque a educação é que é o grande, que transforma a gente, né? Então é isso, meninos. Ai, nossa. Obrigada, Marta, obrigada. Você é sempre muito fantástica, é Ai, isso, tem nossa, muita sempre gente é boa, eu não maravilhosa. sou boa assim, não para dar aula, minha Posso praia, falar né? mais alguma coisa sobre o que ela Ai, falou no que final? bom. Por favor, professora. Então, eu disse que eu fui mãe Waldorf realmente de 3, né? Durante o período escolar deles todos, até concluir o 12º ano. Diferente do que muitos temem, os 3 entraram na Universidade de São Paulo e, e se transformaram em pessoas muito especiais, muito considerando os outros, o social é importante, né? O saber fazer, sabe que se vê uma ovelha e tiver com frio, vai poder fazer um casaco, né? Sabe que o leite não vem da caixinha, sabe que o vidro vem também da natureza. Então, são coisas que não têm preço para mim mesmo, assim, acho que foi muito interessante. E agora, disse assim, do carinho que a família inteira recebe, realmente é alguma coisa que falta nessas escolas, vamos dizer, vou chamar de normais, né? Que na escola Waldorf, isso daí, sei lá, eles fazem no chão a figura, eles caminham e Eles tricotam, né? eles tricotam, imagina. É verdade, eles tricotam. Como eu falei, o meu mais velho é o mais Waldorf. Se ele achar uma ovelha e tiver com frio, ele vai tosar, vai fiar, né? Vai lavar, vai fiar e vai fazer um casaco. Né? E só que como se perde, né? Essa parte
quase que difícil de detalhar, né? De falar qual a diferença. Então, você falou assim, vocês duas, né, falaram muito de espiritualidade, vocês três, de espiritualidade. Então, por exemplo, não é uma escola religiosa, né? Mas é uma escola profundamente espiritual, né? E e não tem como você guardar hoje sua criança fora do celular, fora da televisão, né? Eles, num instante, já estão com, sei lá, quem é vizinho, amiguinho, e coisa assim. Mas você retarda isso e você mostra outras possibilidades, você amplia o mundo. Tanto assim que, quando eles vão para fazer a escolha profissional, raramente escolhem medicina, engenharia e direito, né? Eles escolhem tudo coisas assim muito diferentes, parece que o mundo se abre de uma forma muito grande. Eu queria ter falado isso desde o início e não falei. Foi fantástico a sua lembrança aí. Né, as interferências, por exemplo, as interferências lunares que nós temos, né? Antigamente, as parteiras que assistiam as mulheres, né, que estavam gestantes, elas falavam, olha, você vai ganhar seu neném do dia tal, porque é a mudança da lua. E exatamente esquecer isso. Hoje, o único momento que a gente vê que a lua faz sentido, né, é para o mar, né, para as mudanças ali, a alta e a baixa das marés, mas hoje não se usa mais isso. Eu lembro do meu avô falar assim que, falava, vamos plantar isso, ele falava assim, não está na lua certa, porque isso é raiz que dá debaixo da terra, então tem que plantar na lua tal. E eu não decorei isso, eu falava, gente, por que eu não decorei, por que eu não peguei um caderninho, hoje eu não tenho nem minha avó, e não sei se tem pessoas mais da minha família que sabe sobre isso, né, porque ninguém mais planta, mas aí tinha essas questões, né, a fruta pode, a planta que é uma frutífera pode podar, então, lua, né, então tinha todas essas nuances tão importantes, e que a gente não pensa mais nisso, né, e o Instituto Biodinâmico ensina muito sobre isso, né, e para nós também, como a Lua é importante, né? Estou falando da Lua porque é um exemplo, né, da importância dos astros, e tantos outros que faz essa regência do nosso planeta, e a gente ignora totalmente, né? Acho que é obra do acaso, né? E eu fico pensando, onde é que está esse acaso que a gente ignora, né? Esses saberes ancestrais, assim, simplesmente jogou na lata de lixo, né? E acha que a tecnologia, que o computador, que a inteligência artificial vai superar isso. E esses saberes são imutáveis, né, gente? Eles estão aí para a gente poder pegar eles de volta, né? E eu acho que essa homeopatia, ela fala muito disso para a gente, né? Porque quando a gente dá homeopatia para uma pessoa e a pessoa começa a falar assim, ai, Sheila, foi tão bom, eu escuto esses relatos e eu acho fantástico, eu anoto, eu falei que eu quero fazer um livro em algum momento da minha vida ainda para poder falar sobre isso, né? Porque eles falam assim, as minhas plantinhas estavam secas, mas eu dei uma reviravolta em casa, arrumei o jardim, mas você vê tanto que tá bonitinho, e aí você fala assim, olha só onde que a homeopatia foi chegar, né? Então, esse revisitar desse ser humano, onde a pessoa fala, olha, eu fui lá na minha infância e trouxe lembranças tristes, mas eu também trouxe lembranças felizes, né? Então, quanta coisa eu ressignifiquei, quanta coisa eu consegui colocar em ordem dentro de mim aí, né? Então, essas terapias que a gente está falando hoje também, tanto a antroposofia, né, como a junguiana, como a homeopatia, e a gente vai ver várias outras, né, a constelação de Berthelme, e tantos outros, convergem exatamente para isso, para essa busca do nosso ser que a gente está deixando lá atrás, né, e está se perdendo cada dia mais. E essas nossas crianças que estão chegando aí, elas nos convidam a voltar, porque elas têm que ter contato com a terra, elas têm que ter contato com a natureza, elas têm que pegar na terra, elas têm que pegar numa planta, né, e receber essa energia. Então, acho que esse convite é muito importante para que a gente entenda essa importância, né, e a sua fala foi fantástica, a professora me fez lembrar dessa história aí do meu avô, falando das plantas que só podiam dar debaixo da terra, mas tinha que plantar na lua certa, né. Convite, realmente, do que essas crianças, né, esses seres estão nos trazendo, pensando numa alimentação, e o que a Marilis falou, é voltar
para algumas coisas que já perdemos, mas a gente pode trazer de volta, né? Sim. Então, a minha fala hoje é com muito respeito a todas essas mulheres, mães, sabe? E que a gente possa aprender com elas para caminhar junto, sabe? Eu como mãe, e caminhar junto, e só estar junto, Isso. só estar junto. Uma coisa também muito importante, gente, que eu queria deixar também registrada aqui também, é uma preocupação que a gente tem cada dia mais também, né? E quando eu digo nós, na sociedade como um todo, nós mães, profissionais da saúde, professores, têm um papel fundamental nessa parte, que é as nossas crianças estão sendo abusadas. E quando a gente fala do autista, do neurodivergente, muitas vezes, principalmente os não verbais, mas aqueles também que têm, né, uma deficiência intelectiva, que não consegue entender a maldade no outro, né, não consegue ver isso, está chegando a índices alarmantes cada dia mais. Isso muitas vezes acontece dentro das escolas, né, dentro dos seios familiares, e o negócio do abuso hoje é uma coisa tão complexa, que a família muitas vezes abafa o caso porque é um parente próximo, porque é um amigo muito querido da família. E quando a gente trata de uma criança ou de um adolescente neurodivergente, o negócio é pior ainda. É mais doído ainda, porque além de ser aquele parente ou amigo querido, é uma criança que não tem muita valia ali. A sua fala, a sua dor acaba que não tem tanta valia. Então, eu acho que isso é de uma atrocidade tão grande que tem que ser falado. É uma ferida que dói. Dói para nós como família, dói para nós como sociedade, mas ela tem que ser falada, né? Ela tem que ser sangrada para que a gente defenda as nossas crianças, defenda os nossos adolescentes de um modo geral, mas em especial as nossas crianças com alguma dificuldade de entendimento, com alguma é de uma beleza tão grande, né, a inocência, que muitas vezes é o gatilho que precisa para o algoz chegar ali e fazer a maldade, né? E muitas vezes a gente não defende essas crianças e esses jovens, então é um apelo que a gente tem que fazer todos os dias, e para que os nossos professores também cumpre essa missão junto conosco, porque eles têm um olhar ali muito privilegiado por estarem com essas crianças em momento que os pais não estão, né? Então, esses olhares nessa mudança de comportamento, onde está, onde não está, é muito importante. A gente sabe que os professores estão sobrecarregados, a gente sabe das dores deles também, né? De muitas vezes quase surtar também, porque tem ali várias crianças ali com demandas muitas vezes grandes, né? E não é só um dentro da sala de aula, mas que a gente olhe com esse amor que as meninas falarem tão bem, né? E com esse olhar de cuidar, a gente tem que cuidar, né? Tem uma fala dos africanos muito linda, né? Que eles se reúnem ao redor de uma árvore lá do baobá, né? E fala sobre a minha criança não é minha criança. A minha criança é de toda a comunidade, né? E toda a comunidade cuida de todas as crianças, né? É claro que a gente sabe que falando de África, tem muitos lugares que têm situações muito conflituosas, né? Aterrorizantes, piores que aqui até. Mas isso faz falta demais, né? A gente quer cuidar só do meu, mas do meu sobrinho, da outra criança ali que é do vizinho, da outra criança que eu não conheço, eu fecho os olhos, né? Então, a gente está numa pracinha muitas vezes ali, com várias crianças ali correndo, e se vai um correndo para pegar a bola, a gente fica assim, cadê o pai? Cadê a mãe daquela criança ali? E a gente não levanta para poder ir lá e falar, menina, volta para cá, deixa eu ir lá pegar essa bola, né? Tá perigoso, porque a gente está numa individualidade muito grande de olhar só para o nosso próprio umbigo, né? Então, isso é um apelo que eu faço para que a gente olhe para os nossos, né? O filho não é meu, o filho é de todo mundo, é da nossa sociedade, né? É um ser que amanhã vai ser um adulto, e ele vai ser um profissional, e que profissional que eu quero? Que governante que eu quero?
né? Hoje ele pode estar dentro da minha casa, pode estar dentro da casa do vizinho, eu ajudei, eu contribuí, eu fiz alguma coisa para a consolidação de um ser do bem, né? Então, acho que isso a gente tem que levar também, e os professores também que abraçam essa causa, né? Para que a gente possa ampliar esse olhar desse amor universal de uma forma mais ampla, e não olhar estritamente sobre o nosso lado, não, eu estou ali para cumprir horário, eu estou ali para minha demanda, é só fazer isso, então eu só vou fazer isso, né? Mas que isso aí não é trabalho, isso aí tem que ser da nossa prática diária, né? Da mesma forma que a gente acorda, a gente respira, a gente bebe água, a gente vai ao banheiro, a gente tem que cuidar das nossas crianças também o tempo todo, né? Então, esse olhar, eu acho que a gente tem que ampliar ele também e entender que as crianças são nossas, não é do pai fulano, da mãe Beltrana, é nosso. Ele é os nossos bens mais preciosos. Então, que a gente tem esse olhar, né, gente, de cuidado mesmo, né? Porque a gente vê que essa questão do abuso hoje está ficando normalizada, isso me fere a alma quando eu penso nessas situações, né? Porque muitas vezes a gente atende adolescentes que trazem esses traumas e a gente vê que aquele adolescente está sozinho, né? Ele não tem ali um familiar para poder falar, olha, eu estou aqui junto, né? Vamos tentar fazer alguma coisa por esse ser. Não, foi aquele tio, não, mas aquele tio, a gente sabe que ele não era lá essas coisas, então, então, então ficou por isso mesmo, né? E a gente invalida a dor daquela pessoa. E aí, quando a gente pensa no neurodivergente, a gente tem que ter noção e se colocar no lugar dele. Eu não falo muitas vezes, ninguém me entende, eu sou violentada e ninguém me valida em nada, né? E aí os nossos índices de suicídio cada vez maior com a menor idade. Então isso é muito grave para a gente não falar sobre isso, para a gente não alertar né, aconteceu lá, não aconteceu dentro de casa. Não é certo esse pensamento, né? Então, vocês me desculpem, muitas vezes eu me altero a falar disso, mas é porque eu acho que isso é necessário, é uma ferida doída que muitas vezes a gente quer fazer uma vista grossa, né? E eu acho que a gente não pode fazer vista grossa, a gente tem que comprar essa briga é de todos nós como sociedade, é da igreja, é do centro espírita, é da igreja evangélica, né, é das escolas, é dos nossos lares, é de todos os lugares, né, do plenário, da política, é de todos os lugares, né, mas a gente tem que cuidar dos nossos, né, com esse olhar carinhoso, com esse olhar de cuidado mesmo, né, não é meu, mas é meu sim, é filho do outro, mas é minha responsabilidade cuidar também, né. Sheila, quando uma criança dessa sofre, e todo o sentimento que ela teve daquele momento, ele vai ficar guardado. Não tem como esquecer. Ele é guardado de alguma forma. E muitas vezes ele é guardado por tanto tempo que a tecnologia hoje da tela, dos equipamentos, da comunicação, leva a situações de aonde você vai botar esse sentimento guardado. Então, a gente está vendo sites pesadíssimos, entendeu? Com crianças e adolescentes frequentando. E isso a gente vê o que está acontecendo na mídia. O caso do cachorro e outros. A gente nem imagina coisas assim que... Né? O que é? São crianças que não foram vidas. Exatamente. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente também vive uma coisa de não é da tua conta, é teu filho, o que você vai se meter? Você está se metendo na vida dos outros. Então, não é tão simples sair. Não sei se vocês não enxergam, se vocês não vivem também. Com certeza. Vive. E é criticada, viu, professora? E é criticada. E a gente tem que ficar em cima, sim.
tem que falar. Tudo que está errado tem que falar, tem que ser dito, não pode. Isso não pode ser feito. Tem que vigiar. Tem que ficar atento. Tem que proteger. Sabe? Tem que cobrar da sociedade. Não é só compreender e deixar para lá, não. Tem que ficar em cima. Cobrar mesmo, sabe? Todo mundo que é adulto um dia foi criança, então vai ter que rever. Isso. E muitas vezes a gente entra em cada vespeiro, viu, professora Marins, por causa desse assunto. Eu quero nem ver. Se torna doida da família, doida da escola. Mas tem que ficar. Patrícia. Só lembrando que hoje, né, o abuso ele está bem além desse ciclo, né, familiar, de amizade. O abuso virtual hoje, ele ainda é mais direto, né? Ele já atinge diretamente a alma, né? Já chega penetrando a alma da pessoa, não é nem o corpo. É muito doloroso, né? Aquele grupo, você veja bem, eu tenho uma dor, essa dor está comigo. Ninguém me escuta, ninguém dá bola. Aí você chega, vai para um grupo desse que é fechado. Todo mundo está mais ou menos nessa dor. Ali eu sou, opa, peraí, tem alguém que me escuta. É um prato cheio. Prato cheio. Prato cheio. Aí quando esse adolescente, né, ele descobre, ele leva um tempo para descobrir que ele foi violentado. Aí quando ele descobre, vem o quê? Né? A vontade de autoextermínio que está acontecendo. Se eu passei por essa dor, o outro também pode passar. Isso. Percebe? Isso. E aí você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí agora virou psicopata. Não. Nem todo, tem, mas não, nem todo mundo, a maioria não. É isso mesmo. E essa criança, esse adolescente está sozinho dentro do quarto, né, gente? A gente está entendendo que ele está extremamente seguro. Né? Só que ele está com acesso à tela. Tem que cobrar das autoridades, sim, tem que ter fiscalização, sim, tem que ter, sabe, não sei como, mas eu acho que essas empresas, elas têm que ser punidas de uma forma ou de outra, elas têm que ser responsabilizadas. Sim, de alguma forma tem que ser. Sim. E quando a gente nasce neurodivergente, nasce autista, nasce deficiente intelectual, né? Qual é a nossa missão? Né? E a gente veio ali para poder, talvez, ter aquelas limitações, talvez para ver o mundo de uma forma totalmente diferente que os outros veem mesmo, e é um convite para que a gente, dentro da nossa limitação, explore tudo que os outros talvez não possam explorar, porque eles não têm nem essa consciência, porque eles acham que pensa demais, né? E nós, como acolhedores dessas crianças, que vêm também com esse chamamento para a gente, enquanto parente próximo, é exatamente para a gente poder ver qual que é a nossa missão no mundo, né? Não para com ele, especificamente falando, mas qual que é a nossa missão ali? O que é o dever nosso ali? O que a gente veio a mais para poder acrescentar? Porque com certeza todos nós viemos para acrescentar alguma coisa, né? Então, que a gente abrace essa oportunidade, como a Marta falou muito bem, né? São seres divinos, e talvez nem todo mundo vai entender dessa forma, que não entenda, tudo bem, está tudo certo, mas que entenda que a oportunidade de ser mãe, de ser professora de uma criança que tem alguma demanda ali maior, é um privilégio, porque vai nos resgatar, nos puxar para o nosso aterramento, da gente enxergar a nossa missão, né, de falar, o que esse ser humaninho aqui está querendo que eu enxergue, que até agora eu não enxerguei, né, então é fazer a gente revisitar esse nosso eu, essa nossa missão, e de pensar, o que eu posso contribuir,
que mais que eu posso fazer? E é ter aceitação também para poder entender que, realmente, eu tenho um filho, ou eu tenho um aluno, ou eu tenho um neto, que ele não vai realmente ser doutor, ele não vai ser médico, ele não vai ser um juiz de direito, como eu sempre sonhei em ter, né? Mas ele vai ser um pedreiro, e vai ser um pedreiro fantástico, vai ser muito feliz, né? Ele vai ser um pintor, ele vai ser um cozinheiro, uma cozinheira, e vai ser muito feliz no que ele decidir ser. E talvez tenha aqueles que nem essas profissões ditas supostamente mais simples, que para mim não tem nenhuma simplicidade nelas, não vai dar conta nem dessas questões, né? Mas ele veio para poder você olhar para ele e falar, se questionar, né? Qual que é a minha missão aqui nesse mundo? Por que está aqui junto comigo? Né? Então, eu acho que é de um olhar, de uma grandiosidade para nós mesmos, que talvez recebemos, que a gente não está dando esse valor. Então, é esse chamado também que eu queria trazer, né, nesse finalmente que a gente está terminando, de falar sobre esse amor, mas esse amor com propósito, né? Esse amor com fundamento, esse amor gostoso de se viver, retirando um pouco os preconceitos, né? Se a gente não conseguir tirar todo, né? Que a gente retire um pouco, né? E retire um pouco do peso também, que a gente sabe que é de uma luta herculana, ser mãe, né, de um autista severo, a gente sabe que é, mas eu faço esse convite para todos nós, né, para que a gente acolha essa mãe, acolha esses familiares ali, e pegue na mão, e fala, você não está sozinha a partir de agora, não, nós estamos juntos, se a gente tropeça juntos, a gente cai todo mundo junto, mas a gente levanta também junto, para que essa mãe não se sinta tão solitária, porque a gente sabe que é muito pesado, mas que a gente leve sempre essa mensagem também de ressignificação desse familiar, de falar, olha, veja a grandiosidade dessa missão sua, e olhe para você e veja o que você tem de contribuição para esse mundo, porque não é só esse mundo familiar, não, você tem muito para contribuir com mais, né, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o familiar, e com essa pessoa que você veio para cuidar, né? Então, acho que esse é um resgate muito grande quando a gente fala sobre essa missão, né? E dessa questão de que a gente não tem que terceirizar e não tem que pesar também, né? Não de forma nenhuma invalidando o trabalho que é cuidar de uma criança neurodivergente, quando tem muita severidade, a gente sabe do peso que é, não é invalidando de forma nenhuma, mas é enxergar quão grande você é por estar ali naquele momento, então a sua missão, ela é bonita, né? Então, dê validade a isso, ame essa missão sua que você veio ali, né? Como profissional da escola, como profissional terapeuta, como médico, como pai, como mãe, né? Mas ame essa dificuldade que foi te trazida ali, porque você tem competência para fazer aquilo ali e muito mais, né? Então, é com essa fala que eu queria que a gente levasse para nós e para os nossos, né, e para todos aqueles que a gente der conta de abranger, para que a gente traga mais amor, né, e um amor mais leve, um amor intencional, um amor realmente com propósito mesmo, né. Muito, 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 muito obrigada, gente, muito obrigada, viu?